Nils, ótimo ver você, senhor. Prazer em conhecê-lo, Ted Baldassarre. Igualmente, muito obrigado por nos receber aqui. Então, FC é uma marca que, quando eu penso sobre essa diferença entre o que as pessoas percebem que a marca é capaz de fazer e o que ela realmente é capaz de fazer, estou animado para ver mais dos bastidores. Talvez para começar, estamos aqui em Genebra. Fale um pouco mais sobre este espaço, o que acontece aqui. Bem, aqui você tem 6.000 metros quadrados de pura relojoaria. Quero dizer, ampliamos a instalação um pouco antes da Covid. Em 2019, tínhamos 3.000, dobramos o espaço. E aqui estamos. Na T1 é aqui que a mágica acontece. É aqui que os movimentos são produzidos, montados, o desenvolvimento acontece aqui. E ao longo do tempo, digamos, desde que o primeiro movimento de manufatura foi lançado, lá em 2004, temos lançado vários movimentos próprios até hoje. Esse é um ponto no qual eu realmente quero me aprofundar, porque essa é uma marca que tem pouco mais de 30 anos e vocês tiveram esse caminho acelerado para o desenvolvimento interno. Você já trabalhou em algumas marcas diferentes antes. Você está na empresa há muito tempo, já faz mais de uma década, se não me engano. O que você gostaria de esclarecer para quem já conhece a Frederic Constant? Qual é a filosofia da marca e o que devemos saber à medida que avançam? Acho que somos a única marca capaz de produzir calibres manufaturados na nossa faixa de preço, mas não apenas 400 ou 500 peças. Conseguimos fazer 10.000 unidades, conseguimos fazer 12.000 unidades. Tudo acontece aqui. E isso nos diferencia da concorrência e nos ajuda a sermos, de certa forma, acessíveis em termos de preço. Não queremos ser super caros. Queremos ter um preço justo para o nosso produto, mas ainda assim com um movimento manufaturado internamente. Hoje teremos várias paradas. Vamos conhecer mais dos bastidores. Você pode adiantar com quem vamos falar e o que veremos? Sim, hoje você tem o privilégio de conhecer Roland, mestre relojoeiro. Ele está aqui há 6 ou 7 anos e faz parte do desenvolvimento. Ele trabalha bem próximo de mim quando traz ideias. E o principal, ele pode mostrar os detalhes da relojoaria. Então, Ron, bom te ver. Sendo um fabricante, claramente há produção acontecendo aqui, estamos aqui no T0, sim. Então, o que exatamente é feito nesta oficina? Conta um pouco mais pra gente. T0 na indústria relojoeira é a produção das peças. Aqui fabricamos pequenas placas como essas. Nós realmente fabricamos as peças do relógio. Então essas placas vão para a CNC. E aí a CNC corta todos os furos, todas as peças. E então saem peças como esta. Não faz tudo automaticamente. Às vezes é necessário trocar peças e remover as rebarbas. Algo que posso te mostrar aqui. Que tipo de peças você quer dizer? Platinas, pontes? Platinas principais, sim. Então a maioria das peças maiores, ou as molas e, os rubis que são produzidos, realmente as pessoas são especializadas porque são muito melhores em fazer isso. Poderíamos fazer internamente, mas preferimos deixar para especialistas e buscar as melhores peças do mercado. Mas as platinas principais e as pontes são o que conseguimos fazer aqui. Então, como eu te falei, começa só com uma placa assim. Depois ela vai para a máquina CNC. Aí faz uma parte. Depois, quando termina, a gente vira e faz ou o lado do mostrador ou o lado do movimento da peça. E aí fica assim. Quando isso está pronto, sai assim. Então, com a rebarba ainda conectada, a única coisa que precisamos fazer é virar. Tiramos a rebarba e aí podemos mandar para o banho galvânico. Isso mesmo. Ou podemos usá-la diretamente já e encaixar as peças pré-montadas. Você também faz prototipagem aqui nesta oficina para alguns dos seus calibres de manufatura? Existem outras peças também? Por exemplo, se você tem um calibre de fabricação e também produz alguns desses componentes aqui? Temos esses dois principais para produção e outro ao lado que é um dos nossos primeiros. Usamos este para prototipagem, com no máximo 4 ou 5 peças só para testar se funcionam. Como é essa consideração? Porque eu aprendi muito sobre configurar essas máquinas e é um processo de configuração diferente para a prototipagem do que para uma produção padrão. Tem muito mais tentativa e erro nessa etapa, certo? Sim, é preciso insistir bastante. Às vezes as margens ficam grandes, então há muita comunicação com o T1 que depois visitamos, para garantir que tudo está certo. Se houver protótipo, ele vai direto. Testamos e ajustamos se necessário. Podemos criar um novo protótipo direto, o que é uma vantagem das máquinas aqui. Mudamos tudo rápido se algo não estiver bom. Podemos alterá-los, podemos deixá-los perfeitos para a produção. Além das placas principais, também fazemos outras peças, como você pode ver nestes exemplos. Aqui está o módulo do nosso cronógrafo mundial. Então também fizemos o primeiro protótipo aqui. Testamos e todas essas peças eram protótipos, ou apenas peças agora para mostrar para você.
Aqui está a placa principal do nosso único relógio. Testamos se funciona com o turbilhão, com o escape e com o módulo em questão. Então é muito bom ter a CNC e a capacidade de fabricar as peças aqui e testá-las diretamente. Até componentes menores, como uma ponte de turbilhão. Então temos pontes de turbilhão, componentes menores também para capacidades modulares em um Celita, por exemplo. Também fazemos pequenos ajustes nisso. Então, ao receber um Bosch, também é possível personalizar alguns aspectos. Raramente é um movimento completo. Podem existir considerações? 3 ponteiros, claro. Sim. Você pode ter datas básicas, datas saltantes, por exemplo. É desenvolvido internamente. E então nós também fabricamos algumas das peças aqui para isso. Isso é importante mencionar, pois muitos acham que ao ver uma base Celita ou Lajou Perret, o movimento já vem completo, sem outras considerações. Às vezes vocês criam componentes aqui seguindo o mesmo processo dos seus calibres de manufatura para atingir o padrão desejado. Só para colocar o módulo para uma complicação extra em cima. As pessoas realmente julgam rapidamente quando veem Celita, mas pode haver mais trabalho envolvido. Claro, nem sempre é assim. Mas sim, e para algumas marcas pode realmente ser esse o caso. Algumas dessas críticas podem, você sabe, ser justificadas porque pode ser o caso, mas não para Frederic Constant. Não, claro, como eu disse, temos os modelos de 3 ponteiros, claro, mas também fazemos as modificações se necessário ou se quisermos. O que você quer dizer aqui? Vamos só passar rápido. Aqui, se as peças estão prontas, vem rapidamente para cá. Temos outros controles de qualidade mais avançados, mas aqui medimos todas as peças de forma rápida. Então nós temos todos os micrômetros aqui para verificar, além do microscópio para conferir se todas as peças estão dentro das tolerâncias. Aqui, se eles acham que está bom, vai direto para o T1 para ser testado ou para o controle de qualidade, assim eles podem verificar tudo. Eles posicionam um esboço sobre a peça real para conferir se está tudo correto. Você está basicamente medindo a profundidade dos componentes só para garantir que tudo realmente vai encaixar? Também fazemos testes de dureza para garantir que o material está correto, pois essas placas podem ser um pouco mais macias, então é preciso verificar tudo. Profundidade e largura dos furos, porque o CNC, claro, é quase perfeito, mas também pode ter seus erros. Então é sempre bom conferir. Por exemplo, em uma das suas complicações mais avançadas, como um calendário perpétuo, tenho certeza que no final, quantos componentes você tem que considerar, mesmo nessa fase, mesmo que não aconteça antes da montagem, mas provavelmente você já tem que pensar em todos eles, como esses pivôs, todas essas coisas diferentes. Todos são verificados separadamente, pois se um falhar... E provavelmente são dezenas de pivôs diferentes que você tem que testar para conseguir esse movimento, certo? Cada peça é pré-montada e testada novamente, com várias etapas extras. Então muita gente costuma perguntar quanto tempo leva só para montar o relógio. Só para montar de volta leva uns 15, 20 minutos, mas o que demora é pré-montar, regular, verificar e controlar tudo. Todo o tempo é gasto nessas verificações, sempre. Então, depois de uma pequena viagem, estamos aqui no estoque da T1T1, é a parte da fabricante, onde tudo está sendo montado e pré-montado, também regulado. Perto do estoque, preparamos os kits para os relojoeiros. A pré-montagem, que não está aqui, veremos depois na T1. Aqui todos os kits, ou seja, os movimentos, os módulos, são preparados para o relojoeiro, vão para a T1 e lá eles vão preparar, montar e finalizar muitas vezes os movimentos. Quais outras considerações são feitas? Esses kits sempre são apenas finalizados, tipo pré-montados? Você provavelmente também recebe módulos que já estão prontos. Então, alguns. Sim, aqui temos só os módulos. Precisamos montá-los sobre o movimento, mas o movimento também requer peças menores. Ainda é montagem. Mas os módulos também foram feitos antes. Então isso era o que chamamos de OF. Foi uma operação de outro relojoeiro também. Quando ficou pronto, veio para cá. Claro, primeiro passa pelo controle de qualidade. Depois vem para cá e é finalizado juntando todas as peças feitas antes. Isso inclui calibres de manufatura ou, por exemplo, um movimento Lajou Perret, que pode ter outras considerações, mas ainda será recebido como kit. Se não for com o relojoeiro, será na próxima etapa. Então chega ao controle de qualidade, que também vemos depois internamente do T1 e depois veremos se podemos fazer as modificações. Se o movimento que usamos para isso, ou se ele permanece regular e vai para o T2 para ser encaixado na caixa. Então agora vamos para uma das etapas, que é a pré-montagem. Por exemplo, o nosso colega Henrique K. está trabalhando na roda de data, que vai mudar a data a cada 24 horas. Ele coloca todos os pequenos pinos, incluindo a pequena lingueta que avança a data após 24 horas. Como você pode ver ali, há pinos muito pequenos.
É preciso ter cuidado. Normalmente colocamos um pouco de óleo, grudamos o pino nele e assim conseguimos encaixar. Depois é necessário limpar as peças. São muitos passos para uma roda tão pequena. Ao vê-la parece que está tudo certo. Como mencionei antes, a maior parte do tempo está na parte de pré-montagem. Sobre os relojoeiros e técnicos aqui, eles estão sendo treinados em várias especialidades ou focando em uma só? Na maioria das vezes, sim. Há pessoas que se especializam em uma única área, como complicações, trabalhando mais com turbilhão e não atuam na linha regular da manufatura. Então, nesse sentido, há especificidades, mas todos fazem a pré-montagem. Todos fazem a montagem. Não importa, também fazemos nossa montagem e complicações, então não há diferença. Ao chegar aqui, você já faz grande parte da pré-montagem. Eu não gostava muito porque são muitos pinos pequenos, especialmente num calendário perpétuo, uns 14 ou 15 cada um com um botão diferente, então sempre tem que trocar e conferir. É como se tivesse uma quantidade diferente de pressão que você tem que aplicar. Além disso, você recebe 500 módulos deles, então é a sua semana inteira de trabalho, mas no final você aprende muito com isso. Então é muito bom porque você aprende a lidar com todos os pinos pequenos. Quando as peças estão montadas, nota-se que as rodas são maiores que os pinos. Por isso é bom praticar também com peças menores para ganhar habilidade. Com o tempo pode ficar mais rápido, além de não perder as peças e ganhar confiança nelas. Então, o que está acontecendo nesta próxima estação aqui? Então aqui é o que chamamos de parte profana, é tipo uma corrente. O que acontece aqui é que se quisermos fazer produções maiores, o que acontece em toda a relojoaria, precisamos ter máquinas como esta. Assim podemos montar um movimento do A ao Z quase todo com o módulo e as outras peças, mas de uma vez só. Primeiro colocamos 100 vezes o conjunto de engrenagens, depois 100 vezes o tambor, depois 100 vezes a ponte do tambor, até o movimento estar montado. Embora não seja como se eles estivessem fazendo apenas um movimento. Os relojoeiros aqui têm a oportunidade de atuar em diferentes movimentos. Podem criar um calendário perpétuo, por exemplo. Agora, um deles está trabalhando em uma grande data, mas não é sempre o mesmo trabalho repetido. Também pode ser modular, pode envolver diferentes tipos de trabalho. E por ser menor, podemos mudar bem rapidamente. Qual o propósito dessas bandejas? Elas vão segurar o calibre, claro, mas por que usar esse sistema de corrente? Como é a organização? O relojoeiro ficará sentado aqui. Você coloca a peça e a mantém parada. Na posição delas o tempo todo. Então você tem uma placa com outras peças aqui. Por exemplo, ele está montando as engrenagens. Ele coloca uma engrenagem, depois outra, depois mais uma. Ele monta todos esses movimentos simultaneamente. Nas primeiras 100 vezes são engrenagens, depois 100 vezes a ponte das engrenagens. Você só precisa apertar o botão e tem uma pequena alavanca ali embaixo. Ok, sim, então ele pode acionar isso com a perna. Então ele usa o joelho e segue em frente, isso mesmo. Sim, acho que vai para trás também, mas não sei. Parece que sobe mais alto. Aí está. E você pode mudar a direção e decidir para onde quer ir. Se você perder algo ou deixar cair, pode voltar e ele retorna. Sim, você vai carregar todas essas bandejas e pode simplesmente... Então na maioria das vezes são as placas base que você coloca lá. Placas base sem nada. E depois você coloca todas as peças do relógio lá dentro. Já é um movimento montado, mas temos que juntá-los com o módulo. E isso acontece aqui. Ter isso é essencial para atingir os números de produção na indústria relojoeira atualmente. Com certeza. Então, na última parte do T1 eu gostaria de mostrar para você a complicação. Frederic Constant também faz algumas complicações que são consideradas um pouco mais elevadas dentro do mundo da relojoaria. Incluindo o calendário perpétuo e também o turbilhão. E temos meu colega aqui trabalhando na base da gaiola do turbilhão. Então, como você pode ver, eu acabei de pegar esta aqui. Existem muitas peças menores. Essas são os contrapesos do turbilhão para equilibrar o escape, já que ele tem peso na gaiola e precisa ser balanceado. Porque se o equilíbrio do turbilhão não estiver balanceado, é isso. Então você está tentando encontrar esse ponto de equilíbrio para que ele... É isso. Então já está pronto e só precisamos montar. E depois vai ter uma parte em cima que se chama os 3 braços, que também inclui o volante de balanço, que a gente regula. Aqui você tem a regulagem, por exemplo, e esse pode ser um dos primeiros testes do volante de balanço, mas depois precisamos ajustar com mais precisão. Mas se todas essas primeiras taxas estiverem dentro de um delta de 7 segundos, então passamos para o próximo passo e colocamos o turbilhão realmente na sua gaiola. Você vai testá-lo 2 vezes antes de guardá-lo na caixa. Ele está sendo testado estaticamente em 6 posições. Todas as 6 posições precisam estar dentro de um delta de 7, ou seja, a diferença entre todas as posições deve ser de até 7 segundos. Quando isso ocorrer, ele vai para a gaiola do turbilhão e será testado em 3 posições, pois o eixo vertical será compensado durante 1 minuto, já que o turbilhão dura 1 minuto. Nós verificamos toda a posição vertical em apenas uma.
Há considerações extras devido ao ponto de transição posicional de um turbilhão, pois o balanço será exposto a diferentes níveis. Sempre precisamos checar 2 vezes devido ao atrito e resistência. O primeiro teste nunca garante que tudo ficará certo. Então nós fazemos os testes também dentro da gaiola do turbilhão, e muitas vezes precisamos fazer pequenos ajustes. Muitas vezes eu preciso colocar um pouco para o positivo, porque há mais atrito, então ele perde um pouco de tempo. Se você aumentar um pouco para o positivo, obtém um resultado. Este está fazendo delta 2 e vai muito bem. Sim, muito preciso. Sim. Então, bom trabalho para Jean-Marc aqui. Então aqui temos a regulagem dos calibres do fabricante. Então os calibres são montados ali, como vimos naquela sequência, e depois chegam aqui, onde também passam por uma checagem estética, mas o principal aqui é a regulagem. Então nós nivelamos o volante, deixamos ele centrado, porque se não estiver realmente centralizado, você vai perceber nos resultados, eles vão ficar todos irregulares. Então aqui eles deixam ele plano e centralizado, e depois fazem a regulagem novamente, porque não é porque está plano e centralizado que vai funcionar bem, ainda é preciso ajustar. Às vezes um ponto mais pesado no volante faz ele girar mais rápido ou devagar, conforme sua posição. Mas tudo isso é feito aqui. Então se houver um pequeno ponto pesado, você pode na verdade com uma pequena broca tirar peso do volante e depois testar novamente. Eu percebi até agora, e já visitei vários fabricantes, que às vezes há alguma automação acontecendo, talvez não para a regulagem, mas para outros aspectos da montagem. Aqui está acontecendo muita montagem manual. Ainda assim, na verdade. Sim, e isso é algo que normalmente você realmente não vê com frequência. Sobre regulação, conheço empresas com máquinas que param o balanço. Fazemos isso manualmente, com uma pequena furadeira manual. Pode demorar mais, mas funciona para nós. E o que faz parte disso é que faz parte tipo da filosofia da FC, tipo só querer, sabe, manter esse tipo de trabalho artesanal. Eu também acho. É bom ter pessoas que ainda fazem isso e não deixam tudo para as máquinas, mesmo que elas sejam mais rápidas ou eficientes. Pra gente isso funciona, a gente tem bons resultados, então estamos satisfeitos com isso. E isso acrescenta um pouco mais do toque humano. E eu acho que esse é um dos pontos atrativos para muita gente quando está comprando um relógio, especialmente nesse segmento também. Quero dizer, estamos falando que muitos desses relógios custam menos de 10 mil dólares. Muita gente é apaixonada entrando nesse mundo, com certeza. E esse tipo de vídeo também é bom para mostrar as pessoas nos bastidores, por trás da câmera, ou por trás da máquina de regulagem, para mostrar quem realmente está fazendo os relógios e que tipo de trabalho é feito ali. E como você disse, ainda tem muito trabalho manual. As pessoas acham que é tudo feito por máquinas, claro, nós temos máquinas, mas ainda é preciso muita intervenção humana. E existem etapas adicionais? E vocês têm padrões diferentes para os calibres fabricados por vocês em comparação com, por exemplo, um movimento comprado da Celita? Sim, a Celita geralmente já entrega os movimentos dentro dos padrões deles. Sim, claro, nós verificamos se eles estão dentro desses padrões. Então vocês estão sempre conferindo isso, né? Sim. O nosso depende do calibre também, então a reserva de marcha pode ser diferente. O cronógrafo pode ter tolerâncias diferentes do que, por exemplo, apenas uma fase da Lua ou um calendário perpétuo. Temos um papel ao lado de cada máquina, e cada uma o movimento tem o seu próprio. Tolerâncias, e você também está verificando, por exemplo, a precisão de diferentes partes da reserva em diferentes pontos da linha, também é verificado na última parte da linha para ver se o movimento está mantendo a reserva de marcha, e também o isocronismo, especialmente para o turbilhão. Nós também fazemos muitos testes de 24 horas, então deixamos de lado para ver se depois de 24 horas ainda está comparável à versão totalmente carregada do relógio. Outro ponto importante, analisamos o turbilhão, mas também precisamos considerar o chanframento. Então, algumas das técnicas de acabamento de alto padrão, e você sabe, você é um relojoeiro aqui, você tem mostrado tudo isso, mas sim, você ainda é pago, você está na folha de pagamento, você pode ainda fazer certo. Às vezes eu finjo que estou trabalhando. Quer mostrar um pouco mais do que faz aqui? Sim. Então, de fato, nós também fazemos chanframento, mas só reservado para nossas peças especiais. Por exemplo, tivemos uma peça do Nico Leonhardt, que foi chanfrada à mão, e então há 2 ou 3 anos lançamos um relógio totalmente acabado à mão também, com mais, digamos, acabamentos artesanais mesmo, usando as ferramentas que temos aqui. Então não precisamos comprar coisas novas. Então foi mais fácil convencer o Nils a fazer esse projeto naquela época. Então, para isso, você pegaria e cortaria sua madeira de genciana, certo? na verdade, você vai fazer trilha. Você traz de volta. Minha namorada está ficando louca comigo porque toda vez espera. Você realmente tem que... Buscar sua própria madeira, como você. Eu peguei. Então você nem está comprando, você está realmente indo lá e escolhendo à mão. Não. Só tem nas montanhas próximas, é incrível. No meu armário também guardo vários cordões disso.
Mas não, você pode pegar. É bom para o toque final mais leve. Então normalmente você começa com as limas, depois passa para as polidoras de madeira, vários tipos de micrômetros diferentes. Então você começa com 1200, depois 9 micrômetros, 5 micrômetros, 3 micrômetros. E aí normalmente você pode passar para Jiangxiang. Depende da peça. Às vezes é preciso insistir mais com uma específica. E então, que outros tipos de enfeites para acabamento você faz aqui? Tipo, algo como polimento? Sim, nós também fazemos o polimento preto, principalmente para as peças de aço, que envolve o bloco de zinco. Bloco com um pouco de pasta de diamante, que temos aqui. Então você só adiciona o atrito e gira? Uma camada fina quase invisível. Depois faça movimentos circulares ou pequenos oitos, conforme sua preferência. Até conseguir um polimento tipo espelho, ele se torna como um pequeno espelho. Cada parafuso e cada peça de aço também. Então cada engrenagem de aço é polida à mão, seja por Jerome ou por mim. E então colocamos nesse movimento, como eu disse, mais para as peças especiais e limitadas. Isso também levou um pouco mais de tempo do que pensávamos, porque foi o primeiro para a coleção, o primeiro para nós também. Então é pura paixão e acabou demorando um pouco mais. Mas Nils está tranquilo com isso. E ainda assim eles nos deixaram fazer tudo completamente à mão. Então isso é bem legal. Agora vamos dar uma olhada rápida no controle de qualidade dentro do T1. Então este manu está realmente trabalhando agora nos movimentos selecionados que chegam. Então eles verificam. Os movimentos chegam e fazemos uma verificação visual completa. Conferimos a marcha e o funcionamento das funções. Na verdade é o Jupiler, desculpe. Ele faz a verificação completa também nos calibres de manufatura finalizados. Então, uma vez que um movimento está finalizado, o de manufatura, ele vem para cá, será verificado pelo manu, e depois irá para o estoque ou depois irá para a colocação na caixa, e então seguirá seu próprio caminho depois disso. Existem verificações adicionais que são feitas para, por exemplo, um calibre de manufatura? Calibres diferentes terão verificações diferentes, então cada um terá as suas próprias. Claro, sim! Isso depende da complicação. Uma fase da lua exige verificações diferentes de um calendário perpétuo, que demanda mais passos. Frequentemente verificamos todo o calibre. Para a roda dos meses, usamos 48 meses para girá-la e checar o ano bissexto. Há um pouco mais de etapas, mas o critério não precisa ser descartado, só é preciso boa precisão. Mantemos a mesma qualidade em todos os lugares. Se algo não passar na inspeção, o que acontece com esse movimento? Qual o próximo passo? Se for um calibre de manufatura, enviamos ao relojoeiro, pois identificamos quem fez. Eles geralmente fazem um ajuste, ou por exemplo, silício com turbilhão. Às vezes um pedaço quebra, trocamos e testamos de novo, reiniciando todo o processo. Assim garantimos que está certo. Se o movimento for de terceiros, podemos fazer pequenos ajustes ou devolver para receber uma substituição. Então vimos a montagem. Agora, após o T1 e T2, vamos para o encaixe dos ponteiros e da caixa. Sim, então esta é uma pequena parte do suporte do T2 do T2. E aqui nós realmente temos a colocação dos ponteiros no relógio. Como vimos, o relógio já tem esse mostrador em cima dele. Então agora é só colocar os ponteiros nesse mecanismo. Como você pode ver, temos uma ferramenta especial que você pode centralizar para colocar diferentes tipos de ponteiros. Também é usada para cronógrafos, mas para este aqui é bem fácil porque é só a data e os ponteiros no centro. Então este aqui, digamos que é um dos mais fáceis de fazer. Pode dar um exemplo de um mais difícil? Cronógrafo, calendário perpétuo ou turbilhão. Se algo der errado, você tem que tirar tudo de novo. E esses já são testados com frequência. Apenas certifique-se de que o indicador de 24 horas fique no topo ao posicionar os ponteiros. Caso contrário, seus dias... Os ponteiros se alinham perfeitamente. porque como tem um mostrador, você não vê quando a data está mudando. Então você só precisa ter certeza de que está à meia-noite. E essa ferramenta de pressão, ela é ajustada para diferentes tolerâncias dependendo da quantidade de pressão que precisa ser aplicada. Quando estão girando, é baseado em cada ponteiro ou no tamanho. É o tamanho, o diâmetro do sim do ponteiro. E então a quantidade de pressão é mais pelo tato do relojoeiro, pela experiência. Como eu disse antes, nós também temos a máquina que realmente mede a quantidade de pressão. Mas para isso também, como você disse, ainda é muito manual. Temos a máquina, mas também fazemos manualmente. E então, depois que os ponteiros estão todos ajustados, você verifica o alinhamento, aí volta para a parte de colocação da caixa. Depois você vai para o encaixe na caixa. Então, assim como fizemos no T1, a caixa chega, eles recebem os ponteiros e um relógio mundial.
E aqui eles vão pegar a caixa, ou seja, a parte de trás da caixa. Às vezes, dependendo da caixa, também o aro, que eles precisam pressionar em cima também. Neste caso, apenas o aro e a caixa do meio são uma peça só, e eles só precisam parafusar a parte de trás da caixa. Claro, é preciso ter muito cuidado com o pó. E também você precisa garantir que a haste de corda esteja no comprimento certo. Se estiver muito longa, vai ficar saindo de forma estranha. Se estiver muito curta, você vai sentir uma sensação de atrito. Então tudo tem que ser muito preciso, claro, nós temos padrões, mas eles também têm tolerâncias. Pode ser um pouquinho mais curto, pode ser um pouquinho mais longo. Por isso é sempre importante testar tudo. Algumas caixas da marca exigem mais tempo ou são mais difíceis de montar que outras, ou todas seguem o modelo tradicional de 2 ou 3 partes? Como eu mencionei, o calendário perpétuo pode ser mais difícil, porque se induz. O problema é que no fim, se algo não funcionar por um ponteiro ou similar, tudo trava. É preciso desmontar tudo novamente, retirar todos os ponteiros e o mostrador. Então há mais etapas. É o mesmo tipo de trabalho, mas há mais ponteiros sobre o mostrador. Então isso faz com que leve mais tempo para tirar tudo e colocar tudo de volta. Essa é, digamos, a parte mais difícil, a que consome mais tempo nesse caso. Agora estamos no T3, é a parte final, a penúltima parte final. É aqui que ocorrem todas as verificações. Depois pulseiras ou relógios vêm da montagem. Eles atravessam a parede, chegam aqui e são avaliados por vários critérios. Então esteticamente também, funcionalmente, como você pode ver, ele está verificando o ajuste dos ponteiros. Se está funcionando, se não há defeitos, se não há poeira, esse tipo de coisa. Se passar por ali, então vai para o teste de resistência à água. Nós testamos se é resistente à água. Se passar nesse teste, vai para a máquina onde é verificada a taxa do relógio. A amplitude está boa. Está funcionando dentro das tolerâncias. Se tudo estiver indo bem, fazemos o último teste. Verificar se a ponte automática funciona, analisando se o rotor está carregando o relógio corretamente durante o uso. Depois haverá uma última checagem para garantir que marcha e amplitude estejam adequadas antes da ponte automática. E é isso. Depois que estiver no T4, colocamos a pulseira e então ele está pronto para ir. Tudo isso que vimos até agora é basicamente descendo a cadeia. Se você visse de cima, é basicamente uma progressão linear do percurso que fizemos, desde a pré-montagem até o T1, T2, T3, passando de departamento em departamento. E literalmente do prédio, da esquerda para a direita. E quais outros testes, então, quando falamos sobre os diferentes testes, tem mais alguma coisa que você gostaria de, discutir aqui especificamente? Sim, para cada complicação há um teste específico. Para um QP, os testes são mais longos, cobrindo todos os meses e dias. Cronógrafo. Você tem que verificar se os ponteiros, mesmo que você os resete várias vezes, ainda voltam exatamente para o 12. Já analisamos conjuntos de ponteiros e testamos em todas as fases da montagem, observando muitos cruzamentos de checagem. Sim, mas com o cronógrafo isso pode não ocorrer na primeira vez. Mas após algumas utilizações, o ponteiro pode se mover e precisamos ajustar, porque não está bem fixado. Como o reset, se você estiver executando o reset, sim. Então são tipos diferentes de verificações para cada relógio. Cada um tem a sua própria, e todos têm suas próprias tolerâncias. Aqui temos um teste de pressão para ver se os relógios são realmente resistentes à água. Se o relógio falhar no teste, retorna ao T2 para checar se todas as juntas estão em bom estado, pois podem ter sido danificadas ao fechar o fundo. Se for o caso, substituímos e ele retorna. Claro, ele precisa passar pelo teste estético, pois pode entrar um grão de poeira de novo. Depois de tudo feito, ele pode voltar para cá. Esse é um teste a seco aqui? Você está fazendo tipo um teste a seco da caixa. Então, você está simulando quantas atmosferas de pressão? Depende. Acho que o máximo que já fizemos dentro da zona crítica foi 5 atm. E então vamos continuar. Que outras máquinas vocês estão utilizando? Então temos testes posicionais. Isso. Na verdade, isso mede a taxa, funcionamento e amplitude. Devemos estar dentro da tolerância. O papel está aqui, mas eles precisam checar cada relógio. É preciso atenção para não confundir testes de movimentos diferentes. Por exemplo, um teste de calendário perpétuo não serve para cronógrafo, pois as tolerâncias variam. Fique atento a isso. Aqui nós temos uma máquina que está girando os movimentos. Isso é igual, só que mais rápido. Testamos o rotor e a ponte automática em várias situações. Movimentos rápidos e lentos. Explique por que isso importa. Normalmente, ao checar a posição de um relógio para ver se funciona, segue-se esse ritmo. Por que fazer isso em uma velocidade maior, com um movimento mais rápido? Por que você testaria assim? Quando o relógio está totalmente carregado, o rotor pode ter mais dificuldade para se mover. E, com o movimento mais lento, ele tem tempo para cair em ângulo de 90 ou 40 graus.
Se ele estiver indo mais rápido, às vezes, se estiver muito carregado e estiver indo um pouco forte demais, ou se a configuração da pedra estiver muito apertada, pode acontecer do rotor não se mover mais livremente e ele não ter o ritmo para realmente acompanhar e dar corda no relógio. Então você tem que ter cuidado, e nós também temos que testar as velocidades mais rápidas para ver se ele ainda está realmente dando corda, ou se está apenas seguindo o movimento da rotação. Então, o passo final, nós passamos por todos os aspectos da montagem, finalizando com a fixação final. Aqui é onde colocamos a pulseira no relógio. É um passo importante, pois sem a pulseira seria só um relógio de bolso. Como você pode ver, nosso colega está colocando a haste de mola na pulseira, e em seguida ele coloca a pulseira no relógio. É uma tarefa fácil, mas também é uma tarefa onde você pode arranhar o relógio. Então, ainda assim, é preciso ter cuidado. Você pode acabar sendo descuidado porque parece fácil. Você tem que ter cuidado, caso contrário vai ter que começar tudo de novo e passar por todas as verificações novamente. E então haverá uma última verificação de qualidade antes de ir para a embalagem e distribuição, e depois os relógios serão enviados para os varejistas e, você sabe, varejistas e clientes em todo o mundo. Deixando-os felizes, espero. Então, Nils, passamos um tempo olhando a montagem dos seus relógios. Achei que seria bom, no final, falar sobre alguns desses marcos como produtos finalizados. Claro. Então, por onde queremos começar aqui? Eu sei que temos alguns dos principais ícones da marca e também alguns modelos de entrada, mas onde você gostaria de começar? Bem, a manufatura é algo de que gostamos de falar. E nós acabamos de passar pelo T1. Acho interessante para seus espectadores saberem que ganhamos dinheiro com calibres de turismo, mas isso é só 7% do volume. Uau, é como a cereja do bolo, é a narrativa. Isso nos diferencia da concorrência. E os movimentos mais icônicos que temos, recentemente no ano passado, lançamos a Fase da Lua, o calibre Money for Two, com reserva de marcha de 72 horas. Para mim, um dos movimentos mais icônicos e o mais vendido é o World Timer com disco. Ajuste fácil através da coroa, horas e minutos completos, disco de cidades, disco de 24 horas, tudo totalmente ajustável pela coroa. Depois, calendário perpétuo, grande lançamento do ano, 72 H de reserva de marcha, caixa de 40 mm. Para nós, definitivamente é um marco. E então, temos o Tourbillon. O Tourbillon foi lançado há 2 anos em uma caixa de 39 mm. Não existem muitos turbilhões para a caixa de 39 mm e este aqui custa pouco menos de 15 mil euros. Então esse acesso à complicação é algo em que eu acho que você se destaca. Meu primeiro contato com sua marca foi, na verdade, este relógio, o World Timer. E na época era um relógio de 4 ou 5 mil dólares, abaixo de 4 ou 5 mil dólares para um verdadeiro World Timer de manufatura. Você citou ajustar a função de hora mundial com uma única coroa. Não é só adicionar a complicação. Acho que o que você conseguiu alcançar foi justamente o conceito de tornar isso fácil de manipular, de trabalhar, porque se você olhar para qualquer outro World Timer, pode haver botões, pode haver coisas para as quais você precisa de uma ferramenta. Aqui, tudo pode ser ativado a partir daquela única coroa. E esse é um dos relógios que eu gosto de destacar como esse incrível recipiente de valor. É durável, é de alta qualidade. Não ter botões extras, para mim, é simplicidade, sim. O que na relojoaria nem sempre funciona, porque muitos fabricantes de relógios gostam de explicar quantos componentes eles têm. Para nós, a simplicidade volta na qualidade. Você ainda conta com essas funções? Disco de 24 horas, disco de cidades giratório externo e data subsidiária. Tudo isso é acessado pela mesma coroa, o que é incrível. E então, calendários perpétuos. Quando você pensa em um calendário perpétuo suíço, normalmente estamos falando de dezenas de milhares de dólares. Não é disso que estamos falando aqui. O ano difícil foi quando lançamos os primeiros calendários perpétuos, em 2017. Considerando só o valor do dinheiro, já deveria passar de 10 mil euros, pois na época estava um pouco abaixo de 8 mil euros. A ideia naquela época do calendário perpétuo nasceu primeiro com um design de mostrador equilibrado, porque a maioria dos calendários perpétuos tem os contadores muito juntos. Desenhamos o mostrador e ajustamos o movimento com base nele. O movimento foi aprimorado em uma caixa de 40 mm com 72 horas de reserva de marcha design equilibrado e ainda custa menos de 10 mil euros. É um conceito parecido com o Tourbillon, uma marca suíça, e esse é um Tourbillon suíço. Suíço! Já vimos isso antes e acompanhamos a montagem considerando os detalhes extras desse turbilhão. Geralmente você não vê um relógio como este com essa capacidade.
Tinha algo também sobre os seus relojoeiros, tipo, existe muito essa ideia de poderem se expressar. Roland está na empresa há 6 anos, se desenvolveu bastante e testou muitas coisas. É quase como essa capacidade de realmente mostrar esse exercício de criatividade, onde eu acho que muitas marcas nesse segmento de preço não fariam isso. Acho inacreditável um turbilhão por esse preço. Bem, a questão da relojoaria para nós é que nós estimulamos os relojoeiros. Nós atraímos novos relojoeiros da escola de relojoaria porque esse é o princípio de como trabalhamos. Pessoas jovens e motivadas que fazem parte de algo. Mas é claro, a grande maioria das vendas acontece muito mais, digamos, de 1.000 a 3.000 euros. Esse é o ponto ideal da marca. É aí que 93% do volume acontece. É aí que precisamos das vendas para investir nessa inovação. Esta é a Classics Premier Line, uma das minhas favoritas. Na família clássica há o índice clássico e estas opções. Esta aqui é uma abordagem um pouco mais tradicional, com os algarismos árabes e aquele estilo limpo de numerais ou ponteiros Breguet. Me desculpe, dá uma olhada nisso. Este é o movimento Le Jour Perret GSM, totalmente decorado e com fundo de vidro, como você vê. Então, em termos de preço, fica um pouco abaixo de 2.500 dólares americanos, mas você recebe muita qualidade e relógio por esse valor. Fundo de vidro na parte de trás é a pulseira integrada, uma pulseira de 5 elos com o elo final totalmente integrado. Não se vê isso por esse preço. E se você olhar para o mostrador azul elétrico, nas variações de relevo, com índices aplicados, realmente transmite luxo. E isso em uma caixa de 39 milímetros. Esse é um ótimo tamanho. Para quem está assistindo, pode estar se perguntando, tipo, já viram muitas marcas começarem a subir de nível no mercado? Muitas marcas estão abandonando esse segmento de 1.000 a 3.000 dólares. Qual é o seu foco liderando essa marca? Onde você quer ver a FC chegar? Qual é o seu pensamento daqui para frente? Essa é uma boa pergunta. Então, fábrica de dinheiro para nós significa mostrar do que somos capazes. E o World Timer é um exemplo. O QP é um exemplo. O turbilhão é um exemplo. Nós não vamos produzi-los em massa. Isso é realmente para as pessoas que têm amor pela marca e que querem comprar algo único por um bom preço. Nós, o volume fica entre 1.000 e 3.000. É aí que vamos produzir relógios, ainda mais com acabamento superior, mas esse é o nosso lugar. Não queremos subir, não queremos descer, é nesse lugar que queremos ficar. Bem, Neil, muito obrigado por hoje. Foi ótimo conhecer os bastidores da FC e ver o que você conquistou em tão pouco tempo. Para este setor, essa marca é muito subestimada pelo que é capaz de fazer. Agradeço por ter tirado um tempo hoje para nos mostrar mais. Muito obrigado. Fico feliz com sua presença.